Bom dia, segunda-feira, Soco Matinal, seu programa compilado de macroeconomia, geopolítica e também mercado financeiro. Hoje temos várias notícias aqui. Primeiro que o Banco Mundial prevê aí um IVA do Brasil na alíquota de 28,05%. O que é um IVA? O IVA, nessa nova reforma reforma tributária, é a compilação de todos os impostos, tanto IBS, CBS, né, que vão compilar todos os outros impostos que a gente tem hoje, CMS, PIS, COFINS e tudo mais, tornando um imposto que tem uma alíquota que pode ser unificada, chamado IVA. E aí, com essa unificação, com a carga tributária que a gente tem hoje, a gente pode ter o maior IVA do mundo, isso mesmo. Finalmente, a gente vai encarar o monstro que a gente tem, que é tão difícil de encarar, porque o sistema tributário hoje é um manicômio. E vamos agora para mais uma ofensiva para perseguir a meta de crescimento. A gente tem aí o Banco Central Chinês com mais uma alternativa para elevar ali para os 5% de crescimento do PIB. Dessa vez, cortando as suas duas principais taxas de juros, a de 1 ano e a de 5 anos. A gente vai falar mais sobre isso. Também temos aí a União Europeia querendo compensar os agricultores com essa perspectiva de um acordo entre o Mercosul, Brasil, e também ali a União Europeia mesmo. Por quê? Porque a França está esbarrando ali, sabe que vai perder, porque o Brasil é muito melhor na agricultura e por isso está tentando... com medo. Ali... Tô com medinho, né? Tá com medinho, Zé? Não clicam com nós, né? Não dá não. Não dá pra competir. Não dá pra competir com a gente. E é isso mesmo. Ao meu lado aqui eu tenho ilustres presenças aqui de pessoas que têm uma camisa elegante. Primeiro, José Jagger, aqui nosso consultor de investimentos da UVP Capital. Bom dia, garotas. Olá, rapazes. E Guilherme Godoy também, nosso economista aqui. Bom dia, galera. Vocês podem ver aí, vão acostumar bastante com essa camisa bonita, verde, essa cor imponente aí. Acostuma com ela que ela vai causar muito burburinho no mercado ainda, hein? Quando surge o alviverde imponente. Nossa, coisa linda. Por consequência, a mesma cor do Palmeiras, né? Correlação e não a causalidade. Né? Detalhes. Então começamos aqui com a leitura dos índices que flertaram aí na segunda-feira com positivos e negativos aí. Traz aí pra gente. Exatamente. Agora a gente vai trazer, depois de muita luta, né, o índice Bovespa, né? Que era um absurdo a gente não falar do índice brasileiro. Mas ele encerrou na sexta-feira com a ligeira queda de 0,2, mas fechou a semana com a alta de 0,39, muito na esteira aí com as baixas do petróleo, né? Que puxou a Petrobras. E se a gente for olhar para os índices nos Estados Unidos, ainda na parte dos resultados corporativos, a gente tem a Tesla, a Boeing tendo problemas ali com relação à parte dos seus balanços, e elas iniciaram os índices futuros ali ligeiramente em queda. Já na parte da Ásia e do Pacífico, fecharam sem direção definida, mas ainda digerindo esse corte de juros que aconteceu na China, sabendo como que vão acontecer nesses próximos momentos ali. E além disso, a gente também tem ainda uma espera com relação à parte da inflação no Japão. Na Europa, os índices também estão sem direção, praticamente todos ali fechando não, né, que estão próximos de fechar a 0,2 de queda, e isso principalmente também na esteira do Banco Central Europeu, que abaixou os juros na zona do euro em 0,25, a gente também vai falar sobre isso. Agora, olhando para a parte das commodities, a gente teve uma pequena alta aí, né, altas ali acontecendo no petróleo Brent e no petróleo WTI, subindo acima de 1%. Isso por causa da escalada ali nos conflitos no Oriente Médio. Tem o minério de ferro saltando 1,45 a 108,16 dólares. E se a gente for olhar para as moedas, a gente tem o dólar ali que fechou a semana passada com 0,71 de alta a 5,69 e o euro a 6,17. Já o Bitcoin já chegou a beliscar ali 70 mil dólares, mas suas negociações estão em torno de 68 mil dólares ali. E aí, será que vem Bitcoin a 70 mil dólares ainda essa semana? Se o Trump confirmar a sua vitória, vai explodir. É isso mesmo. Então começamos agora com as notícias internacionais. A primeira é sobre a China. A gente vem falando bastante aqui da China, ela está tentando fazer esse estímulo na economia, principalmente mercado imobiliário, entre outras coisas, com um pacotão ali chinês de medidas, né, que a gente esperava 1 trilhão, veio 200 bilhões, e mesmo assim a economia ainda não está pulsando como ela esperava, né? Então a meta ali da China é bater os 5% de crescimento anual do PIB, e para isso agora a China faz um corte nas suas duas principais taxas de juros. Exatamente. Então a China ela vem aí junto com grandes players aí do mercado, tentando voltar para um crescimento saudável, né? Tentando alcançar esse 5% de crescimento no PIB, que é a média que eles têm alcançado aí nos últimos tempos. Aliás, ela já chegou a ter um crescimento anual ali de 2 dígitos, mas nessa esteira, né, tentando aí fazer com que a economia volte a ter um novo desempenho, né, conforme eles esperam,
cortou sua taxa de juros de um ano de 3,35 para 3,10 e de 5 anos foi de 3,85 para 3,60. Essa taxa de juros, que é a LPR, ela é definida por grandes bancos ali na China que fazem esses empréstimos e que impulsionam a economia, né? Não só sendo dependente ali da iniciativa pública, que obviamente é o grande player ali, impulsionador do mercado chinês. Então, assim, cara, hoje agora a gente também viu ali no Banco Central Europeu, mais uma vez uma corte na taxa de juros, a terceira vez seguida neste ano aí, que vem indicando uma preocupação com essa estagnação da economia na zona do euro, né, que vem crescendo ali abaixo dos Estados Unidos já há 2 anos. Então eles cortaram em 25 pontos base ali a 3,25% ao ano, isso porque a sua inflação já chegou ali abaixo de 2%, tendo a 1,7% no último dado que saiu pra gente. Então, assim, cara, essas preocupações, seja na China, seja agora acontecendo na Europa, também vem acontecendo nos Estados Unidos, porque os países estão começando a enfrentar ali um problema de crescimento do seu produto, dadas essas políticas monetárias tão contracionistas, né? Então, é importante a gente estar sempre de olho nisso, para que os países não entrem em recessão, porque, obviamente, a zona do euro entrando em recessão, a China, os Estados Unidos, tudo isso vai resvalar em países como o nosso. Então, é bem difícil a gente ficar sempre tentando alcançar uma meta de inflação que às vezes não pode ser a real para aquele exato momento, e a gente vai discutir esses dados de inflação até aqui no Brasil mais para frente. Maravilha. E agora outra notícia envolve esse grande acordo que está sendo veiculado entre a União Europeia e o Mercosul. Esse acordo bilateral entre esses dois blocos econômicos visa principalmente aí fazer uma integração econômica. Para o Mercosul é interessante pelo fato que a gente vai ter aí uma liberação de uma redução de tarifas, né, no sistema farmacêutico, em produtos industrializados e tudo mais, gerando uma maior competitividade e tudo mais. Já para a União Europeia, né, a gente consegue exportar aqui do Mercosul um monte de commodity, tanto de grãos, carne bovina e tudo mais. Então esse acordo ali beneficia ambos os lados, mas prejudica a França. Então a França está fazendo um lobby político ali imenso, porque quem manda na União Europeia é Alemanha, França, antigamente Inglaterra, Inglaterra já meteu o pé. A Irlanda está chorando também. A Irlanda o Reino também. Unido correu também. Pronto. Agora sobrou mundo. quem? Não adianta, não tem como ganhar do líder. É a meia dúzia. Não tem como frear o agro brasileiro. Então, no final das contas, a gente espera aí que até o final do ano seja concretizado esse acordo. E, por outro lado, a notícia de hoje é que a Comissão, né, Europeia ali busca fazer um fundo para apoiar os fazendeiros ali franceses, porque com certeza vão ter um prejuízo aí comparado com essa competição com o Brasil. Mas os fazendeiros não estão satisfeitos com essa jogada política da Comissão Europeia, por conta que, mesmo assim, ainda tendo um fundo financeiro, ou seja, uma jogada política, uma estratégia aí para ajudar os agricultores que estão sendo prejudicados por esses acordos com o Mercosul, não estão felizes porque dizem que isso será passageiro e é temporário, não vai ser sustentável no longo prazo. Então muitos deles ali estão chorando porque os europeus não clicam com nós quando se fala de commodity. Por quê? Para começar, a legislação europeia é muito mais rígida, então os europeus, para ter uma carne bovina, plantar, tudo mais, tem que ter um SG muito pujante lá, ou seja, eles têm que cuidar dos inseticidas que eles colocam nas plantas. É um pouco mais burocrático do que aqui no Brasil o plantio, o que acaba sendo mais caro. Então, quando é mais caro para eles produzir tanta carne bovina quanto grãos e commodities, acaba sendo um pouco injustiçado, numa visão deles, contra a gente aqui do Brasil, que tem esse viés político um pouco mais liberal e não tão burocrático assim na produção de commodity e do boi. Mas isso é uma opinião deles lá, porque o que não faz nem tanto sentido. Por quê? Porque tem muitos outros fatores, né, que são mais reais, que tornam o Brasil muito mais competitivo. Plantio direto, a gente tem um solo aqui que não precisa fazer o arado dele ali em alguns momentos. Você pode literalmente plantar uma safrinha, uma contra-safra ali, e vai vir da mesma forma. Então não tem como competir com um solo tão bom quanto o brasileiro, ainda mais numa produção que a gente tem. Ainda existe muito espaço para melhora, com certeza, mas o agro brasileiro é muito bom. Então esses são argumentos, mas são argumentos que visam principalmente assim, prejudicar a visão do Brasil em relação ao cuidado ESG, mas o Brasil tem um bom cuidado ESG. A gente tem aqui inclusive no Giro do Agro, a gente até mostrou que tem no Fórum Econômico de Agricultura, né, o Brasil foi elogiado como líder em sustentabilidade com as reservas legais do agro, ou seja, cada fazenda precisa ter uma reserva específica ali de 80% quando é Amazônia, de acho que 20% quando é o Cerrado, né, para manter ali a produção. Então, é um tipo de argumento
faz sentido por eles lá, mas no mundo real não faz sentido. Mas não é só o agro que também a gente tem que mensurar nesse cálculo aí, por conta que também os europeus abriram uma margem, um espaço muito grande para eles entrar no nosso mercado, não só do Brasil, como também da América Latina, em países como Argentina, Paraguai, Brasil, todos esses países aí que tem um comércio muito grande de veículos. Ou seja, embora o setor da agronomia, do setor agrícola lá da Europa esteja sendo afetado, na opinião deles, acaba que tem outros setores da Europa que estão sendo beneficiados por esses acordos comerciais aí. Imagina o espaço que tem para eles entrarem lá com marcas famosas que tem na Europa, como a BMW, um próprio exemplo, uma marca alemã de carros, de veículos, que estão conseguindo entrar de maneira mais fácil aqui no Brasil, tá facilitando a comercialização por conta que as tarifas tributárias e os impostos diminuíram bastante. E além disso, tem mais alguns pontos que são extremamente bons para a gente aqui do Brasil. Por exemplo, que a gente não fica tão dependente da China comercialmente. A gente vê aqui no nosso dia a dia o quanto a China interfere na nossa economia global. Tanto é porque, na nossa economia nível país. Tanto porque a China tem muita gente para se alimentar, então a gente exporta muito commodity para eles, como também no setor imobiliário, que a gente vê aí a própria Vale vendendo ferro torto e direito lá para os chineses. A gente tendo um espaço dentro da Europa para ter um parceiro comercial forte, como a gente está criando hoje, lá dentro, se todo mundo não correr, vai continuar assim, né, Edson? Porque se o pessoal correr, o resto dos países não vai mais ser União Europeia, e aí não tem a parceria com o Mercosul. Mas, no geral, é muito interessante para nós também, porque a gente não fica refém apenas de um país. E também a gente vai ter um espaço muito maior em outros polos aí mundiais para estar comercializando também commodities, além de outros bens industriais aqui que não são tão fortes aqui no Brasil, mas também estão saindo. Certinho? Certinho. Então a gente pode ver aí que esse acordo, tirando alguns setores que podem ser prejudicados, é um acordo bem benéfico. O que você acha disso, Godoy? Cara, eu acho que mais uma vez a gente vem nessa esteira de que países, seja dos Estados Unidos ou Europa, sempre tem decisões unilaterais. Então a gente sempre vê que quando alguma coisa não está saindo da forma com que eles esperam com as suas empresas ali no âmbito doméstico, eles começam a criar barreiras, e começam a ou tributar demais, ou fecham acordos ali com relação à parte de comercialização. Então, toda vez, cara, que isso acontece, eles tentam barrar e depois querem empregar esse livre comércio. Se algum país tenta fazer algum tipo de barreira contra produtos que são negociados, seja americanos, seja europeus, eles começam a falar que esse país ali não serve para ser negociado e começam a excluir esse país ali de todas as negociações mundiais. Então, cara, para mim, mais uma vez, é só uma estratégia que eles conseguem tentar fazer para que os produtos deles não sejam prejudicados, nessa falsa ilusão aí do livre comércio que não existe há muito tempo. É um lobby. Exatamente. E a Alemanha cabe no Mato Grosso. Eu sempre gosto de ressaltar isso. Mas a Comissão Europeia, o braço executivo da União Europeia, está sendo acusado de tentar comprar os agricultores com esse punhado de moedas que eles estão fazendo com esse fundo financeiro. E outra coisa também que o Arnaud Rosset, ou seja, o Arnaldo Rossi, lá da Europa, presidente do Sindicato Agrícola Europeu, diz também que os agricultores não podem aceitar isso, tá? Que isso é um absurdo e não tem como, por conta que ele tem uma avalanche aí de exportações de carne bovina aqui da América do Sul. Chupa. Então tá brabo aí, porque não clica com nós no agro. Toma, não toma. adianta. É isso aí. Brasil ganhou. Seguimos então com agora as notícias nacionais aqui. E a primeira notícia nacional, antes da gente dar a notícia assim, que é: Banco Mundial vê um IVA aí em torno de uma alíquota de 28,05%. Vamos entender o que é o IVA? Porque a gente tem uma reforma tributária que foi aprovada, só que o que vai ser essa reforma tributária, que é o que está demorando aí passar pelo Congresso, né? Então a gente tem aprovado a reforma tributária, mas quais são os tributos e as alíquotas que ainda não foi definido ainda. Os caras ficam enfiando jabuti lá, como é que vai ser rápido? Todo dia bota emenda e emenda. Inclusive, explica aí pra gente o que é um jabuti, porque a gente sempre fala jabuti e poucas pessoas, na verdade, entendem isso. Jabuti, num viés político, é quando as pessoas começam a colocar emendas em leis que estão para sair aí, para fazer com que essas emendas passem de forma despercebida. Ou seja, às vezes uma coisa nada a ver com a reforma tributária, por exemplo, benefícios fiscais em remédios aí que ajudam com disfunção erétil. Viagra. São colocados lá nas entrelinhas no meio da lei, para que quando ela seja lançada aí efetivamente no país, acabe que essas pequenas leis minúsculas que estão lá entre as linhas acabem entrando junto. Ou seja, eles colocam ali um pedacinho ali, uma sementinha,
para que seja plantada de maneira que a gente nem enxergue que está entrando, e acaba que cada vez que colocam uma lei nova, ou seja, essa lei pequena, como esse exemplo que eu dei da disfunção erétil, acaba que novamente tem que passar por uma avaliação para ver se vai ser aprovada. E hoje, só essa lei de reforma tributária aqui do Brasil já conta com mais de 2.000 emendas, ou seja, 2.000 jabutis colocados lá dentro, grande maioria, pelos políticos, para que alguma lei que beneficie certo setor ou certa empresa, talvez, até a gente pode colocar assim, entre dentro dessa lei aí, fazendo com que ela seja aprovada e beneficiando alguns pares aí, algumas pessoas dentro do nosso país. Então, jabuti, no final, é um legislador ali, seja senador ou um deputado estadual, federal, e vereador, inclusive, em algumas cidades, que coloca uma lei ali no meio para passar, só que gera muita discussão e trava o prosseguimento do projeto, né? Então, vamos lá. O que é o IVA, né? O IVA é o pico, né, como se fosse uma pirâmide, o topo dos impostos, ou seja, é a concepção de todos os impostos juntos que dá uma alíquota máxima. Hoje, a gente tem, e aí esse IVA é formado pelo CBS, que é o imposto federal, e o IBS, que é o estadual e municipal. Então seriam dois grandes impostos, CBS e IBS, soma deles dá o IVA, que é a alíquota total. Isso é muito bom porque a gente consegue verificar o quanto que a gente está pagando de imposto no final das contas. E a notícia é isso, que o Banco Mundial prevê aí um 28,05% desse imposto. Só que, beleza, então a gente vai aumentar os impostos, vai ter um novo CBS, um novo IBS? Não. Existem outros impostos hoje, né, que o Godoy vai me ajudar aqui a explicar. Por exemplo, quais são os impostos federais hoje? A gente tem o PIS, COFINS, o PIS, COFINS, o IPI. IPI, é verdade. E tem mais outros dois agora que me fugiram a cabeça. Enfim. E a gente também tem no estadual, a gente tem o ICMS. E no municipal, a gente tem o ICCS-QN, além de outros vários impostos muito micro ali que vão deixando mais confuso ainda. E dentro desse imposto, a gente tem uma variedade de NCMs que cobram alíquotas diferentes em produtos. Então, todos esses impostos foi aprovado na reforma tributária, que vão ser os estaduais e os municipais viram IBS, os federais, que são essa outra loucura aqui de imposto, se torna CBS e a soma dos dois vira o IVA. Então, hoje, há uma previsão, né, do Banco Mundial que o Brasil vai ter esse IVA de 28,05%. Ou seja, a média de imposto pago em tudo vai ser 28%. Exatamente. Parabéns, Edson, aí. Apresentou a notícia inteira. Agora eu vou tentar trazer algumas notícias aqui. Agora já vamos pro próximo. Mas brincadeira essa parte aí. Tava empolgado? O cara empolgou. Ele gostou do assunto. Livre, nego, velho. Conta ponto. Vamos lá. Cara, é o seguinte. Essa matéria aqui, ela traz algumas preocupações, porque o objetivo principal de se fazer o IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado, é tentar diminuir essa complexidade tributária que existe aqui no Brasil, principalmente como que o Edson já falou ali, a gente tem, às vezes, para produtos que são similares, uma tributação diferente, e por isso acaba gerando esse malabarismo tributário aqui no Brasil. A gente tem um exemplo, inclusive tem um vídeo muito bom, depois eu vou ver se os meninos conseguem colocar aí no comentário, alguma coisa do tipo. O Vitão vai colocar o card. Então coloca o card aqui. Eu mandei lá no grupo lá, depois você pode colocar pro pessoal, que é muito bom. Que a gente pode ter exemplos, por exemplo, se uma empresa vai vender um perfume. Se ela for vender o perfume com a nomenclatura de perfume, ele tem um imposto de 30%. Se for água de colônia, é 7%. Aí tem aquele exemplo que o Edson deu aqui uns dias para trás também, com relação à parte do malabarismo do sonho de valsa, né, que aconteceu. Que antes ele tinha, se fosse bombom, porque vai chocolate ali no produto, ele tem uma alíquota de 5%. Se ele for como wafer, ele é taxado a 0%. Então, assim, cada produto tem um tipo de tributação. Isso acaba gerando um gasto absurdo das empresas com funcionários que trabalham nessa parte de contabilidade tributária. E isso até, se a gente for olhar ali com comparativo com outros países que são desenvolvidos, né, a gente perde muito em produtividade, porque às vezes o recurso que a gente poderia destinar para inovação dentro da empresa ou para outras frentes ali que poderiam aumentar a produtividade, a gente gasta com algumas coisas que são irrisórias, que são tributárias, ou seja, só por ter um problema aqui dentro do Brasil que não consegue ser resolvido. E isso também acontece porque quando a gente foi tentar criar o IVA para tentar minimizar essa parte de burocracias tributárias aqui,
Aí você tem um grupo de interesse lá dentro da Câmara que não deixa passar, e fala assim, vamos tirar a isenção disso aqui. Vamos pôr no Viagra. Ali, vamos sei o que lá. Aí vai acontecendo isso, isso e isso. No fim das contas, acaba ficando a mesma complexidade que tinha antes e só mostra que o grupo de interesse que governa aqui dentro do país vai acabar matando o nosso país, cara, aos poucos. E a gente tem aqui isenção para carnes, tem isenção, tem algumas coisas aqui que aconteceram, cara, que no fim das contas não faz tanto sentido na minha cabeça, né? Posso estar enganado. O que está aumentando essa complexidade novamente e, obviamente, a carga tributária. Porque se antes a gente tinha que ter 26,5% para conseguir cumprir ali com a parte de arrecadação do governo, a gente vai ter que aumentar isso porque tem outros grupos de isenção que enfiaram no meio dessa proposta. Então é bem complicado, cara. Para vocês entenderem um pouco mais sobre como essa variação de produto influencia, né, do waffle e tudo mais, cada produto, quando você gera uma nota fiscal, ele se encaixa em um NCM, né? NCM é como se fosse um número que é o código do produto. E esse código ele é meio geral, mas também específico. Então, por exemplo, se você vende um microfone, esse microfone vai estar dentro do grupo de NCM, aparelho de audição, captação de voz, não sei o que. Beleza, ele é meio vago. E aí tem um imposto para esse NCM. Só que vai ter um outro imposto para um outro que é aparelho fonográfico que sem a palavra captação não sei o que. Então você tira daqui e coloca aqui. E aí você ganhou 1% a menos de imposto. Então o waffle e o bombom é a mesma coisa. O sapatênis é o caos, porque tinha um imposto, o NCM. Então não é o imposto disso, é o NCM de sapato, o NCM de chinelo e o NCM de tênis de corrida. Tem vários NCMs. E aí o cara lança um sapatênis. Qual NCM ele é? E aí ele pega o que tem a menor alíquota. Então, essa mudança... Tinha que tributar mais o sapatênis. Sapatênis tinha que ter um feio pra caceta. Sapatênis eu sou a favor Se de você tributar usa aí, muito. cara, pelo amor de Deus, a gente tá em 2024, ficar usando sapatênis, não dá não, mano. Você é quem? O Luciano Huck, cara? O sapatênis é uma... feio. É triste, feio né, cara? demais, velho. Isso é Não, indireta Ou pro Douglas. ou você põe bota, ou você põe sapato social, ou você põe tênis. É isso. não tem esse meio termo Acabou. ali, tá ligado? Chinelo em casa, tênis pra fazer academia, sapato social pra viver a vida. Acabou. Acabou. Não, assim, isso é normal. Isso Você é vai normal, comprar alguma é. coisinha na padaria, chinelinho, concordo Você vai- com você. Você O vai numa Douglas- festa. Não, Qualquer sapato, não, coisa qualquer melhor que coisa melhor que sapatênis. sapatênis, cara. O Eu Douglas prefiro vai usar ficar papete no bravo. ceninha do que O usar Douglas vai sapatênis. pegar vocês lá fora. O Douglas vai pegar vocês. Não. Tô avisando. O Douglas não usa sapatênis, não. O Douglas, ele Douglas é não estiloso. É. Pode olhar, olha no Por som dos incrível programas que aí, pareça, não o usa. Douglas é estiloso. Ele é. Pô, o que é aquele tênis que o Douglas usa então, se não é sapatinho? É um sapato o nome. É um sapato. É um sapato É normal? sapato. É. Então tá bom. Vai chegar sapatinho aquele negócio lá. Então, voltando aqui, o que influencia? É porque quando a gente fala em alta de dólar, na verdade é uma desvalorização do real. Eu sempre falo, volta um pouco longe, mas eu vou puxar o gancho. A alta do dólar, na verdade, é uma desvalorização da nossa moeda. E uma das coisas que mais influenciam na desvalorização da nossa moeda é a insegurança. Eu sempre trago isso. Insegurança jurídica, insegurança tributária e todas as outras inseguranças que quando o presidente faz. Política, principalmente quando o presidente ou alguém do governo fala alguma coisa. Dá cadeirada no outro, esse tipo de coisa. Exato. E aí o que acontece? Essa mudança, quando uma empresa é obrigada a mudar para baixar a alíquota de imposto, né, ou seja, porque tem um aumento no NCM, então eu tenho que sair de bombom para waffle, eu tenho que fazer essas mudanças, o que acontece? Você tem todo um maquinário de uma empresa que tem que ser transferido, mudado para fazer um outro produto porque houve uma mudança tributária sem sentido. Quando isso acontece, essa empresa ela já vai alocar no custo do produto o custo Brasil. Esse é chamado custo Brasil, que é eu estou investindo num país que a lei muda, então eu tenho que colocar um valor a mais, já me preparando para minha margem de lucro ficar igual, comparado com um país que muda. Então, quando existe uma estabilidade, uma previsão sobre essas coisas, a gente diminui literalmente o preço dos produtos. Porque imagina que você monta, sei lá, você monta uma oficina, e aí você compra uma máquina que tem um tamanho de pneu desse tamanho. Aí você paga caríssimo numa máquina, e aí ela vai ajudar a fazer alguma coisa num pneu desse tamanho. Então, e aí... Agora a legislação muda e pneu só pode ser desse tamanho. O que acontece? Você vai ter que tentar vender essa máquina já não vende mais, porque o mercado já não aceita ela, mudou. Esse pneu pequeno, você vai ter que comprar uma nova máquina mais cara, tudo isso mudou, você vai jogar esse preço, esse custo geral para onde? Pro preço do seu serviço ou produto. E aí você encarece tudo. Então essas mudanças de segurança tributária faz com que o nosso real desvalorize e faz com que a inflação suba e os produtos fiquem mais caros. Trouxe aqui quais são os impostos, são parte dos impostos federais: IOF, II, IPI, IRPF, IRPJ, COFINS, PIS, PASEP, CSL e INSS. Os estaduais temos ali o ICMS, IPVA e o ITCMD, fora outros que são microimpostos ali que não vale nem mencionar, mas entra bonito também da mesma forma.
Então, temos agora o quadro. Temos outra mensagem? Temos outra? Temos aqui o mercado vendo a inflação. Próxima notícia. Mercado vê inflação e juros maiores para 2025, de acordo com quem? Com o Boletim Focus. Todo dia, toda segunda-feira ele tá aí, bem presente. Grande Boletim Focus. Então, quer falar? Esse cara. A estimativa para o próximo programa vai ter só o Edson. Já o Edson e o Lucas trocando ideia aqui. Exatamente. O Edson Show. Você troca, eu levanto e senta ali. Vocês conseguem observar aqui que o Edson cruza e corre pra cabecear na área. Desculpa, eu tava empolgado. empolgado. Tem que respeitar. Mas a expectativa do PCA... Dá rapidamente essa notícia aqui por conta do nosso amigo Edson. Basicamente, o IPCA subiu a expectativa perante o Boletim Focus para 4,5, que era 4,39, e 3,99 para 2025, que era 3,96. Ou seja, a inflação na perspectiva dos analistas aí vai subir, vai ser maior do que a gente estava imaginando. E com isso, a gente tem também uma Selic mais alta, que a expectativa que era... foi para 2024 foi para 11,25%, de 11%, com a manutenção em 11,75% para esse ano, e para 2026 e 2027 a previsão é 9,59%, e as revisões ocorrem em meio ao aumento de preocupações com as contas públicas. E o crescimento do PIB também subiu em 2024 para ligeiramente de 3,01 para 3,05, e mantendo em 1,93 para 2025, enquanto a dívida líquida do setor público para 2026 foi revisada para 66% do PIB, o que era 66,68%, o que antes era 66,50%, e para 69,22%, o que era 69,14%. Ou seja, também estão acreditando aí que a dívida líquida vai subir, que a inflação vai subir, que taxa líquida vai subir, e aí o pessoal tira dinheiro da renda variável e a renda variável cai. E para você saber um pouco mais sobre o nosso querido Boletim Focus, ele é uma pesquisa feita pelo Banco Central com 120 instituições, e a partir delas tira-se a mediana dessas empresas ali. Tem que se tomar um pouco mais de cuidado com relação à parte do que é apresentado no Boletim Focus, apesar de ele ser uma ferramenta importante hoje para o mercado. Tem que se tomar cuidado porque existe um interesse por trás do Boletim Focus. A gente não pode deixar de falar que essas empresas que trabalham no mercado, elas ganham dinheiro com o quê? Com juros. Para eles é interessante o quê? Que os juros estejam mais elevados. Então, se você começa a aumentar a sua perspectiva na parte da inflação, os juros vão se manter mais elevados, ou vão subir mais uma vez. E essas empresas vão se beneficiar com esses juros mais altos. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, não se levar só ao pé da letra. Porque o Boletim Focus mostrou isso, isso e aquilo. Tanto que você pode ver que toda semana tem algum tipo de reajuste. Nenhum economista, o melhor analista de todos, não existe ninguém que consegue ter uma previsibilidade de uma taxa de inflação para um ano ou para alguns meses com a precisão de 0,0 alguma coisa na casa decimal ali. Então, cara, ainda existem críticas muito interessantes para serem feitas com a parte do Boletim Focus, então é só não levar ao pé da letra tudo que está ali e começar a pesquisar um pouco mais sobre o que está acontecendo no mercado, nas previsões do Brasil e nos índices que já aconteceram, ao invés de só levar ao pé da letra tudo que as instituições estão passando ali. O Godoy é contra o Focus, é isso. Basicamente assim, o que o Godoy quer dizer com isso, que o Boletim Focus não presta, mas é o que a gente tem, então quem não tem cão, caça com gato. O Boletim Focus é um radialista de uma rádio cidade pequena, que ele coloca as melhores músicas pra tocar, mas ele tem um disco dele e ele põe a música dele. É isso. Exatamente. Tá bem de analogia hoje, cara. Parabéns. A escala do pneu foi muito boa. Né? Eu gostei. O cara tá engajado. Obrigado. O cara tá engajado. Empolgado, ó. Gostei. Então vamos lá, agora, né, vamos para as notícias não tão irrelevantes, mas antes de ir para as notícias não tão irrelevantes, a gente vai ler os quadros. Opa! O quadro das notícias não tão irrelevantes. Não, meu Deus. O quadro... Mano, o homem hoje tá difícil. Empolgado. Craque do jogo. Fala das notícias da galera. Fala dele. Tá com a dicção lá em cima. É os guri. Hoje tá bem. Camisa social. Tem que respeitar, Vamos lá, é os guri. Então a gente vai ler os comentários do vídeo anterior. E eu separei um comentário aqui do @ChukFrancoVoarte1999, que ele disse: pessoal, abre aspas, é com muita felicidade que venho dizer que finalmente consegui um emprego na área que eu decidi atuar profissionalmente, como inspetor de qualidade. Opa. Perdi conta no meu trabalho, saí de Curitiba e vim para Sertãozinho, para me especializar com um curso na área.
O meu agradecimento ao pessoal da UVP e ao Raul vem agora. Se não fosse por vocês, eu estaria falido no primeiro mês que fiquei desempregado, mas foi bem ao contrário. Com o meu acerto, investi uma quantia em gado e passei um tempo em Minas Gerais, com os meus pais. Com a reserva de emergência, paguei meu curso, minha habilitação e meu custeio. Eu sou a prova viva de que a reserva de emergência é importante. Esse é o meu agradecimento a vocês. Então, obrigado aí. Parabéns, Chuck. Aí a gente deixa ver claramente um exemplo real do quanto que a reserva de emergência é importante. Então, alguns influenciadores aí que colocam algumas formas de render a sua reserva de emergência, tirando a liquidez dela, tá extremamente errado, porque no caso do Chuck aqui, veja como ele conseguiu fazer a transição de carreira no momento que ele precisava de uma emergência, a reserva estava ali. Então, parabéns, Chuck, não só por ter o conhecimento, mas por aplicar o conhecimento, porque é muito difícil, quando você está começando a investir, você separar uma coisa para deixar ali numa reserva de emergência, pensando, nossa, mas eu já queria comprar ações, já queria ir num fundo imobiliário, não sei, nossa, já queria ir para uma renda fixa mais arrojada, e você vai lá, mantém a estratégia, coloca numa reserva de emergência. Então, parabéns, você está tomando agora os frutos da decisão que você tomou lá atrás. História real de pessoas reais aí, ó. Vocês falaram que a gente não tá mentindo sobre o que acontece aí no mercado financeiro. O seu assessor de investimentos vai falar para você fazer uma reserva de emergência? Não. Porque ele não ganha R$1 com a aplicação que você coloca lá, na liquidez diária. Muito pelo contrário, na hora que você precisar de uma emergência, você vai ter que vender ações e ele ganha a taxa de rebate. Olha que maravilha. Eles também têm que ter as coisinhas deles, né? Mas acabou essa mamata, porque agora com a resolução 179 aí, as assessorias vão ter que mostrar quanto ganham. E já tem escritório sangrando aí, tá? Que vai ter muito choro. E o choro é livre, nós também. Vamos dar. Olha o foguete. Vai. Marcos Vinícius HC9SI. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como funciona a inflação resumidamente? E é possível ela voltar ao mesmo nível de, por exemplo, reticências 15 anos atrás? Então, Marcos Vinícius, é o seguinte, o nível da inflação, ele está bem próximo do que está acontecendo 15 anos atrás. Se você for ver, em 2009 fechou a inflação em 4,31. Ela agora está bem próximo desse patamar. O que a gente tem que entender é, se você está falando assim, se os preços podem voltar ao que eram em 2009, por exemplo, não podem voltar. Por quê? A gente teria que ter uma série de deflações, ou seja, que é uma redução no nível geral desses preços ali, para um patamar que chegasse próximo a 2009. Por que isso não é interessante? A inflação ela é um mal necessário. Porque se o país não está tendo esses reajustes inflacionários, significa que o país não está crescendo. Por que isso está acontecendo? Pelo seguinte, para os produtores, para todo mundo que trabalha na indústria, para a pessoa que trabalha no varejo, para a pessoa que trabalha no agro, é interessante que os preços deles subam. Se os preços dele de venda, tá? Porque aí a margem de lucro dele, obviamente, tende a subir se os preços dos custos deles não acompanharem na mesma magnitude. Agora, se estiver tendo deflação, significa que não está tendo demanda. Se não está tendo demanda, o país não está crescendo, não tem gente empregada. Então, vai ter um monte de outros fatores que a deflação, no final das contas, ela é muito mais prejudicial do que a inflação. Então, a inflação ela é um mal necessário. Obviamente, ela tem que ser em patamares que sejam controlados, mas um país que não tem inflação, a gente tem que ter um alerta ali, porque isso pode significar que está tendo alguns outros problemas, seja de emprego, seja de produção, seja de venda. Tem que ter sempre essa parte por trás de entender o porquê da inflação. Então, ó o cara, velho. E agora, vou ler um outro comentário, espero que tenha ficado claro, se não ficou, pode colocar aqui nos comentários que alguém vai te responder amanhã. O @ChuckFrankVoar, 1999, que estava falando no último comentário, trouxe um outro comentário bem interessante aqui, pergunta: o que os cavalheiros têm a dizer sobre grupos de jovens adultos que se reúnem em lan houses durante a madrugada, a portas trancadas, para jogarem CS de cueca? Absurdo. Eu sou contra. Eu sou contra. Não sou a favor desse tipo de pessoas que fazem esse tipo de coisa. Absurdo, então, assim, pelo amor de Deus, 2024, você jogando um joguinho de computador em lan house. Isso aí nem existe. De cueca. Isso aí nem existe. Isso é absurdo. Não façam isso, jovens. Eu digo que é coisa de vagabundo, isso aí, desempregado. Exatamente. Nem todo desempregado é vagabundo, mas todo vagabundo é desempregado. Sim. Vou ler o comentário do José Santos. Pessoal, eu adoraria ouvir o Soco Matinal em podcast. Seria excelente algum projeto para conteúdo em áudio. José Santos, só você pesquisar aí no Spotify, que lá vai ter lá Soco Matinal. Tem a gente falando lá apenas nossas vozes angelicais. E agora eu vou ler o comentário... Que porra é essa? O quê? Esse programa tá perdendo a mão, né? E agora eu vou ler o comentário do José Eduardo Pinto. Bom dia, tarde e noite. Agora vocês podem ver que eu só vou ler comentário de quem tem o nome de José nesse programa aqui. Todo programa. Cara. Tá. Cara.
É só isso, você Tá só leu isso, autorizado. é só isso, boa tarde. Só boa tarde? Não, vou ler mais um aqui então. O Ira Hudson. Good morning, aqui do outro lado do mundo, Melbourne, Austrália. Austrália. Todo dia esse cara fala que é da Austrália. O cara é bravo, tem A que gente respeitar. já entendeu. E a dúvida que fica é a seguinte, cara. Tu sai na mão com canguru, será todas as manhãs? A Austrália, que inclusive tem boas bandas de rock, depois escutam lá Stick Fingers, boa pra E caramba. também tem bons lutadores de UFC de trocação. Justin Tafa, tem uma galera boa. Ali o Mark Hunt era de lá. Vocês sabem que os caras é bom de porrada e de música. E grande. Tem uma todo australiano tem uma sim, cara, fisionomia diferente. Eles são, parece uma Brastemp assim, ó. Eles são largos, mão comprida São largos atrás. e chama. Vamos lá. Seguimos agora com as notícias. Viu, tem mais uma coisa que vocês não falaram. Tem as cobras bem complicadas lá na Austrália também, que mata 40 elefantes, as paradas assim. Uma cobra mata 40 elefantes. Uma cobra mata 40 elefantes. Tá falando que 4 cobras matam 160 elefantes. Exatamente. Tá bom. 4 Então, cobras desse tamanho. O Zé, que é especialista em cobras. Notícias não tão irrelevantes. Agora a gente vai falar sobre após o acordo entre a LVMH e a Fórmula 1, tirando a Rolex de lado, agora a própria empresa de luxo quer ali comprar um time do futebol francês, né? A gente está falando aí do Paris Futebol Clube, que é um time ali que desde a década de 70 já não está mais na elite do futebol europeu, mas é uma aquisição ali que está avaliada na casa de 90 milhões de euros. Cara, exatamente. Então a gente já viu aí que a LVMH entrou de vez ali na Fórmula 1, agora querem começar a participar de esportes um pouco mais populares para tentar mostrar que tem um pouco mais de popularidade em marcas de luxo. Não exatamente dessa forma, mas é só tentar expandir um pouco mais as suas marcas ali. Então a família Arnault, né, que é a dona do grupo LVMH, está em parceria com a Red Bull, que já é dona de grande parte dos clubes aí do mundo, tô brincando, mas eles têm 4 clubes aí, e agora eles vão se unir com a LVMH para tentar comprar esse Paris FC, que é um time, como o Edson falou, que não participa ali da elite do campeonato francês, que é um campeonato fraquíssimo desde a década de 70. Então, assim, cara, é mais uma estratégia bem interessante deles, que eles investiram já, para ter 10 anos ali de parceria com a Fórmula 1, 150 milhões de euros para patrocinar a Fórmula 1 e também as Olimpíadas. E agora quer comprar aí o nosso querido Paris FC por 90 milhões de euros. Então, os caras estão investindo pesado na parte dos esportes e tornar a marca cada vez mais vista aí para os fãs do esporte. E aqui vai minha indignação aí pro Hugo Bravo, que é o presidente do Vila Nova, vou falar diretamente, que é o quê? A gente tentou, inclusive, fazer um patrocínio ao Vila Nova, deixar isso bem claro aqui. E o Vila Nova ele não permite que você acredite na aposta do que ele vai subir. Você tem um preço para a Série B e um preço para a Série A. Eu queria pagar o valor, que é um valor alto, mas justo. Agora, se o Vila subisse, eu acreditei antes, eu pagaria. Só que aí o valor ficaria diferente. Ainda bem. Então fica aí a questão. Sinto muito, tava lá, perdemos ontem, Curitiba, 3-0, mas minha torcida Cacete continua. bem dado. Nossa senhora. Minha torcida Você continua. não fala do Vila Nova aqui não, tá? Espero que o Vila afunde mais. Não fala do Vila Nova, se no Vila sobe. Minha torcida continua pelo Vila Nova aqui e de todo mundo da consultoria. Todo mundo da consultoria. Também pelo Vila Nova. Então, estavam lá. Sinto muito, foi uma perca ali. Uma perda muito grande ali, né, pro Curitiba, mas voltamos forte aí rumo à Série A E como do tu Brasileiro. avalia os curitibanos que torceram pro Vila? Curitibano torce no Vila? Que torceram pro Vila dentro do estádio. Eu sei de quem você tá falando. O que tu acha disso? Matheus Malheiros estava lá, nosso querido, tava lá torcendo, veio de Curitiba pra vir pra Goiás torcer pelo Vila Nova. Fica aí, ó. Contar uma história engraçada do Malheiros. Ele falou assim, ó, porque ele torcia pro Curitiba. Aí ele falou assim, porque o Curitiba, ele ficou ruim, aí eu parei de torcer pro clube. Vira-folha. Aí eu falei assim, beleza, mano, mas por que você, desde quando, assim, você falou assim, pô, cara, parei de torcer ali pro Curitiba. Aí ele falou assim, desde que o Alex saiu do Curitiba. Detalhe, quando o Alex saiu do Curitiba, ele nem tinha nascido ainda. Era um feto torcedor, mano. Pô, cara, fica aí a questão. Então, ó, a gente poderia ter patrocinado o Vila Nova aí, era uma coisa que a gente queria. Ainda Eu fiquei triste, cara. A gente quase patrocinou o Vila Nova. Fiquei triste. Eu também. Eu tava lá no Declaro estádio. aqui minha tristeza ao vivo por Vila Nova ter brecado o nosso patrocínio. E chegamos aí à última notícia não tão irrelevante, que é sobre o Banco Central Sincero. Isso mesmo. A gente vê aí a parte do Banco Central de marketing, né? Fazendo várias postagens aí, tentando agradar a geração mais nova. A gente viu o último post falando, desculpa bebê, vai dar ruim. Aposta não é investimento.
Além de julho também, né? Que eles postaram uma publicação referente ao filme Divertidamente, que foi lançado esse ano, Divertidamente 2. E onde eles interpretaram como se... interpretaram como, na verdade, uma alfinetada ao presidente Lula, que era uma nova emoção que eles colocaram lá. E foi por conta que manter as emoções sob controle ao fazer compras é essencial para evitar gastos impulsivos. Acho interessante aí a jogada do Banco Central. Eu achei bom. Acho que eles estão aí conseguindo se comunicar com a geração mais jovem, da minha idade aí. Poxa. O que é interessante, embora os seguidores deles sejam homens de 25 a 34 anos, majoritariamente. Então, parabéns ao Banco Central aí, tentando se comunicar ao público mais jovem. Que noticinha vagabunda que a gente trouxe aqui, hein? Esse programa tá caindo de qualidade. Eu queria pedir desculpa aí por esse programa de hoje. Desculpa por existir, mas essa foi difícil. Essa foi foda. É isso. Então. Mano, a gente pode pegar os roteiristas. Estragado. Hoje o áudio vai sair, ó. Aí hoje o áudio fica bom. Exatamente. É isso então, Banco Central, parabéns aí ao Banco Central pelas O Banco postagens. Central é aquele tiozão, né, cara, que quer falar com o sobrinho mais jovem, falar de coisa assim. Isso preocupa, assim, enormemente o mercado financeiro, que tá alvoroçado aí com as postagens. É isso. Taxa de juros, né? Tem que fazer postzinho lá de filme. Montagenzinha, unicórnio eles colocaram também. Pô, mas se bem que, mano, tem uma explicação que eu acho da hora. Mas é engraçado. É engraçado, é da hora. Não, Eu aquela- é bom, porque você não espera o Banco Central Exatamente. postando isso, né? Faz sentido. Eles postaram após o investimento, foi bom. Foi bom. Pelo menos eu eu repostei, postei. Essa foi boa. Tinha que colocar, pega parte do dinheiro esquecido que vocês estão roubando a galera aí, põe aí pega do governo. Mas eles estão orçamento usando pras primário, propagandas. E põe patrocínio nisso aí, ó. Fica aí, ó. Quem disse isso aqui, ó, quem disse isso foi Guilherme Godoy, viu? Deixa o CPF, Godoy, Guilherme já. Godoy. Que inclusive, Eu acho o Banco Central foda. Inclusive, pra quem não conhece aí, ó, a gente conheceu no final de semana aí, e não foi uma lan house jogando videogame, não foi, deixa isso bem claro, o irmão do Guilherme Godoy. Então, pra quem, um dia, inclusive, a gente vai tirar o Guilherme Godoy e pôr o irmão dele, porque é a mesma coisa. Vocês vão Nós entender podia fazer nada. isso. Nós a podia mesma fazer coisa. isso. coisa. A diferença é que ele é emo, ele tem o cabelo pra frente, assim, ó. E ele tem mais cabelo que eu também, porque tá. E é igual. Então, um dia a nós gente vai podia trocar o fazer isso, Godoy aqui. Ô, nós podíamos fazer isso, tá? Godoy sem Vamos tatuagem. ver se vocês vão entender. Ô, vamos fazer isso um dia. Vamos. Vai ficar Bora bom, velho. Então, pra finalizar o programa agora, né, venho aqui trazer o recado final. Alguém quer o recado Você não ia final? trazer? Não, trazer pra vocês. Não, eu achei que tu ia trazer. Eu ia trazer o recado final? Você falou antes do programa que ia falar. Eu ia falar o recado final? Sim. Eu não falei isso não, cara. Gente, o S tá bem, não. Então nós vamos falar. Fala um recado final aí, velho. Ó, o recado final foi, eu vou pedir desculpa pro Malheiros aí, ó, eu fiz uma brincadeira aí, o Alex saiu, ele tava vivo já, tá? Acho que ele tinha uns 10 anos de idade. Então, é isso aí, Malheiros, Não, abraço! É o Alex da Turquia mesmo? Não. Ele é brasileiro. Não, mas é aquele que jogou na Turquia, que é rei na Sim. Turquia? Alex. Ô, bicho é brabo. Alex Poatan Cabeção. Pereira. Tem que respeitar.